aqui a vocês. Primeiro vamos falar a respeito da feijoada, né, do trabalho da feijoada que foi feito no dia de ontem, né? Na verdade começou desde sexta-feira o preparo, e eu não tive a oportunidade de participar, porém pela informação que as pessoas passaram, e foi muito bom. A gente quer agradecer vocês, a quem participou, quem torceu, né? Quem torceu aí para que tudo desse certo, graças ao Senhor, né? Graças aos bons espíritos aí que acompanham a gente, deu tudo certo. Com relação também às atividades da casa, né? Lembrando vocês que a casa ela funciona aos domingos em 2 horários para fazer o tratamento, né? Das 9 horas da manhã e às 10h30. Tá? 10h30 tem acompanhamento também pelas redes sociais. Dia de terça e quinta, né? Isso. Terça e quinta às 8 horas da noite, às 20 horas. Sexta-feira às 2 da tarde, às 14 horas. E aos sábados a casa fica aberta para poder fazer evangelização infantil, receber as crianças e adolescentes para poder fazer esse trabalho na casa. A gente convida todos vocês que têm adolescentes, crianças, que querem trazer até a casa para poder participar dessa atividade. Está aberto o convite para todos vocês. Com relação também a Evangelho no Lar, tá bom? Todos vocês aqui estão fazendo o Evangelho no Lar. O trabalho do Evangelho no Lar é muito importante, que ajuda a nos proteger também a nossa casa, as pessoas que estão em nossa casa, que fazem parte do nosso lar, e também ajuda os próprios vizinhos, entendeu? A energia, a proteção dos espíritos, ela acaba atingindo, alcançando os nossos próprios vizinhos. Isso é importante. Pedimos também a contribuição, todos aqueles que puderem contribuir para o trabalho de cesta básica que a casa oferece para algumas famílias necessitadas. Tá? Então não precisa trazer uma cesta básica para poder fazer essa doação. Basta que você verifique em sua casa, né? Se você tiver lá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou qualquer outro produto que você acha que seja útil para trazer, para doar para essas famílias, a gente agradece a contribuição de todos vocês. Trabalho de orientação, a casa oferece trabalho de orientação também. Todos vocês que tiverem necessidade, que queiram, basta procurar a gente e conversar conosco, que a gente marca um momento para poder conversar a respeito dessa questão, tá bom? Agora, pedimos a vocês, né, e o pessoal de casa também, vamos fechar os olhos, pensando em Jesus, né, agradecendo por esse momento que nós estamos vivendo aqui, assistindo essa palestra, pedindo também que os bons espíritos, que os mentores da nossa casa, que eles nos acompanhem durante esse momento, nos ajudem a compreender todas as palavras que serão trazidas até nós nesse momento, né? Pedindo também que envolva a nossa irmã Flávia, para que ela consiga, da melhor forma possível, trazer essas palavras para a nossa compreensão e para a vivência no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Pessoal que está online. E assim, nesse clima de preparação para o tratamento, vamos nos recolhendo ainda mais dentro de nós, nessa preparação íntima, para a reflexão do Evangelho, para o tratamento que vem na sequência, elevando também ainda mais os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, rogando que nos envolva com o seu amor, com a sua paz. Vamos também abrir os nossos corações em confiança e espiritualidade dessa casa amiga que nos recebe, confiantes que vamos receber aquilo que viemos buscar na manhã de hoje. E nesse clima de preparação, vamos acompanhando em pensamento a prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso,
Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós vamos dar sequência em mais uma lição que a gente vem refletindo aqui do livro Palavras de Vida Eterna, que a gente está estudando, está quase acabando aqui, né? E a lição 149, com o título Todos os Dias. Então, a espiritualidade sempre pede para a gente lembrar, para procurar durante a semana reler quem tem o livro, né? A gente também, com a ajuda de um colega aqui da casa, o André, as palestras no Facebook estão subindo no YouTube. Às vezes a gente não lembra o e-mail do Facebook, faz tempo que não acessa. Então, a gente tem esses recursos no YouTube com mais facilidade. Então, todo esse estudo do livro, dos livros anteriores, tem no YouTube. Então, para a gente colocar no nosso dia a dia, além do dia do tratamento, a gente conseguir colocar, além da leitura também, além da leitura, a gente ouvindo para nos fortalecer. E a lição de hoje, como todas essas que o Emmanuel traz nesse livro, através das mãos do Chico, não deixa de ser um fortalecimento para a nossa fé. Mas a lição de hoje, com esse título Todos os Dias, a gente pode interpretar que Emmanuel trouxe através das mãos do Chico, Jesus falando para cada um de nós. Porque é uma lição que a gente vai ler aqui, aí vocês também vão sentir, como eu senti, eu espero, que é Jesus falando com cada um de nós. Porque Emmanuel trouxe o seguinte trecho lá do Novo Testamento. Então vamos imaginar que Jesus está falando conosco nesse instante. E ele diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está falando para os discípulos e agora é para nós. Vou repetir aqui. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São palavras de Jesus que a gente encontra lá em Mateus, no finalzinho do capítulo 28, versículo 20. Então, que contexto Jesus falou isso aos discípulos? Foi logo após a crucificação e a ressurreição que ele aparece para os discípulos e traz essa mensagem dizendo que ele estaria convosco, que os discípulos levassem isso à frente, ao Evangelho. Então, Jesus, a gente vê no Novo Testamento também que tem detalhamento que mais de 500 pessoas viram Jesus nesse momento após a crucificação. Então, tem muita documentação de que isso realmente aconteceu, eu acredito. Então, quando Emmanuel, através das palavras de Chico, traz isso para a gente, é tão atual se a gente for pensar, Jesus falando através das mãos de Chico, que ele está conosco todos os dias. Um espírito tão iluminado como Jesus, que vivenciou esse processo que nós estamos vivenciando, encarnados, né, como amor à humanidade. Numa época que, se a gente for ver o Velho Testamento, a gente começa a ler, a gente se surpreende como era realmente olho por olho, dente por dente. E Jesus não veio guerreiro como se esperava, veio uma pessoa falando de amor, de perdão, exemplificando através das ações. Então, se a gente for analisar, é uma ideia muito revolucionária para a época. E ele vem através da ressurreição falar para os discípulos: diga que eu estou vivo, que a vida continua, por que vocês estão chorando? A vida continua, eu estou vivo. E é muito profundo. Então, Emmanuel, a gente pode interpretar que está falando para a gente que Jesus está conosco. Olha que profundo. Que Jesus, como tem muita literatura espírita, que é o governador do planeta Terra. Então, Jesus esteve e continua cuidando do planeta Terra, nós enquanto espíritos. Porque o planeta Terra ele é um hospital, vamos dizer assim. Então, todos nós estamos nesse processo de cura, curando o nosso espírito. Então, nós já passamos por experiências muito piores, provavelmente, então nós estamos em cada encarnação buscando esse melhoramento. Então, a doutrina espírita, na minha interpretação, também é essa mensagem do Cristo dizendo que a gente não desista, que a gente confie, que o mal é temporário, que a dor é temporária. E isso traz o consolo para que a gente consiga superar as dificuldades. Porque quem está acamado
em casa ou no hospital, o tempo demora para passar. Quem já acompanhou ou de acompanhante de um acamado, ou precisou ficar acamado, precisou de ajuda para tomar um banho, sabe como é difícil o tempo passar. E se a gente não encontra uma esperança, se a gente não encontra a fé para superar, é muito difícil. Então, por isso que eu sou muito fã da doutrina espírita. Eu acho que todas as religiões têm o seu papel, mas a doutrina espírita traz esse esclarecimento, essa fé raciocinada, que eu não estou sofrendo à toa, existe um propósito para aquele aprendizado. Que o sofrimento não nos resume. Se a pessoa errou durante a vida, ela pode recomeçar. Tem uma frase muito famosa do Chico, né? A gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Então, isso ligado à doutrina espírita e Emmanuel falando, nos lembrando que Jesus está conosco todos os dias, é uma mensagem de fortalecimento para a nossa fé, para a nossa esperança. E Emmanuel começa nos lembrando que a gente não pode dizer que a gente não tem inspiração para ir para o rumo certo. Olha só, Emmanuel já começa puxando um pouco a nossa orelha, né? A gente não pode, não te diga sem inspiração de Jesus para o rumo certo, porque ele exemplificou. Às vezes a gente, trazendo para o nosso mundinho, às vezes a gente dá um conselho, né, para os nossos próximos, família, faça isso, faça aquilo. E a gente sabe que é um desafio falar e fazer, não é isso? Tem muita gente que pode falar assim, falar é fácil, e fazer, põe em prática. E Jesus falou e vivenciou. A gente olhar a abnegação desse Espírito, a abnegação de Maria, mãe de Jesus, né? O que esses Espíritos continuam fazendo. Maria tem um papel muito importante para os nossos irmãos suicidas. Ela cuida na espiritualidade, a gente tem muita literatura. Então, são espíritos que ainda continuam trabalhando pelo bem de todos nós e dos nossos irmãos desencarnados. E quando Emmanuel fala, não te diga se a inspiração de Jesus para adotar o rumo certo, esse rumo certo, a gente pode trazer para dentro da doutrina espírita como a gente vem aprendendo da reforma íntima, da autoiluminação, como o outro espírito benevolente que é a Joana de Ângeles, tem muita literatura também pelas mãos do Givaldo, que é um outro médium famoso, que recentemente desencarnou, mas tem muita literatura. E ela usa a palavra de autoiluminação para se referir à reforma íntima. É bonito, né? Porque à medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se iluminando, porque começa de dentro para fora. Então, quando a gente aprende que existe um motivo para aquela dor, para aquele sofrimento, isso nos encoraja a superar, a buscar um recurso, nós estamos encarnados, a buscar um tratamento. E na sequência, Emmanuel fala que, é tão atual também essa lição de Emmanuel, que ele fala que na atualidade a ciência já caminha em comunhão à espiritualidade. Isso, a gente está vendo isso. A gente está vendo que tem pesquisas que a gente vê muito na internet, assim, cortes de experiências relacionadas à oração. Eu esqueci o nome do médico, mas que mostra a oração, que foi feita uma tomografia, se não me engano, que acende uma parte do cérebro quando a pessoa está em oração. Então a ciência já está vendo os benefícios da prece, que não é somente a gente precisa ser tratado, e com o tempo eu acredito que isso vai se ampliar, não só como remédio físico, mas sim que nós somos espíritos e precisamos ser tratados como um completo ser que nós somos, a parte física e a parte espiritual. Se eu não me engano, tem alguns hospitais que já estão com voluntários e claro, com a permissão da família, aplicando passe em áreas psiquiátricas para acompanhar o benefício do passe em enfermos que estão internados. Então, a gente percebe que a própria medicina está abrindo entendimento para como a espiritualidade é importante na nossa vida como um todo. Então, quando Emmanuel fala que a ciência está caminhando em comunhão com a espiritual, independente de espaço e de tempo, está muito atual esse texto. A gente está vivenciando isso. A gente vê também, eu não lembro o nome desse outro médico, que ele fala, que ele aconselha, antes de tomar um remédio, faça uma prece. Olha que bonito, né? A maioria dos médicos são ateus.
Vamos ver um médico falando, olha, antes de tomar um medicamento, faça uma prece, que esse medicamento só tem os efeitos bons, porque a gente sabe que dependendo do medicamento tem os efeitos colaterais, mas que a gente faça uma prece rogando que esse remédio faça bem, que traga a cura, o equilíbrio. Então isso já vem ampliando essa visão da medicina como um todo. E é importante a gente reforçar que isso também é um complemento. A gente está tomando passe, estamos numa casa espírita, se a gente está melhorando, não deixar de fazer o tratamento da terra. Se tem um retorno no médico, vá no retorno do médico, toma medicação, que é um complemento. Nosso tratamento é físico, se ele for necessário, com um tratamento espiritual. Então é bom a gente reforçar para que tenha maior efetividade. A gente está encarnado, se a gente tem os médicos e o remédio é a bondade de Deus para nos ajudar a superar esses obstáculos, que às vezes pode ser físico e às vezes é necessário tomar medicação. E Emmanuel traz outros exemplos para a gente refletir sobre todos os dias, o que todos os dias nós fazemos. E aí ele coloca que a gente assiste programas de TV, a gente assiste palestra, às vezes com uma pessoa que está no outro continente, ele coloca a televisão aqui de exemplo, mas a gente pode, próprio celular, através da internet, a gente pode ver conferências de pessoas que estão muito distantes de nós. Conversar com um amigo que está em outro continente, outro país, através do celular, do telefone. Escutar o cantor preferido no rádio, ele traz esse exemplo da época, hoje a gente tem internet, próprio YouTube, como a gente estava falando. Recolher a mensagem de um amigo por carta, que é do exemplo da época, hoje a gente pode estender ao e-mail, as redes sociais, né, as mensagens instantâneas que são rápidos da gente se comunicar. Acompanhar na imprensa alguém que a gente nem conhece. A gente às vezes tem um jornalista que a gente gosta de ver as notícias, a gente nem conhece pessoalmente, mas a gente acompanha. Então, Emmanuel coloca, se todo dia a gente às vezes assiste um programa, a gente conversa com um amigo que está distante, que a gente ouve no rádio, que a gente recebe por e-mail alguma comunicação eletrônica e pela imprensa, ele lembra que assim também é a nossa ligação com Cristo. Então, se todo dia a gente procura por esses meios da tecnologia eletrônica se comunicar, ter informação, porque, vamos dizer assim, a gente não está se comunicando com Cristo. A gente não precisa nem pagar a internet, porque, vamos dizer, uma comunicação online, depende da nossa vontade. Olha aqui como é profunda essa visão espiritual. A gente procura os meios físicos para se atualizar, buscar informação, sendo que a gente pode ter essa ligação direta com Cristo. Dentro do nosso coração, do nosso íntimo, a gente buscar essa conexão com Ele. E aí Emmanuel coloca que, lembrando novamente que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Aí alguém pode pensar, mas como que eu vou ser Jesus, seguir o modelo, o exemplo de Jesus do dia para a noite? E Emmanuel coloca, vamos recapitular as lições, refletir sobre o exemplo de Jesus, mas trazer para o nosso dia a dia, mesmo que com acanhadas concepções. O que isso a gente pode estender? Que a espiritualidade entende que a gente está num processo. Jesus é esse farol, esse modelo, esse guia, mas para nós mirarmos, mas que a gente vai, como ele coloca aqui, mesmo que em acanhadas concepções, quer dizer, no nosso pequenino mundo, nossos pequeninos passos, mas seguindo esse modelo. Por isso que ele começa o texto que a gente não tem desculpa, a gente tem um modelo. A gente tem um exemplo, um modelo e guia. E muitas vezes a gente esquece isso. Por isso que tem lições que o Emmanuel vem trazendo nesse e em outros livros, nos relembrando isso. Vamos relembrar do exemplo do Cristo. E ele traz aqui dentro das próprias palavras de Jesus, que Jesus diz que está conosco todos os dias. Aquela passagem famosa, vem a mim aqueles que estão sobrecarregados, que estão cansados. E a gente procura, como ele deu exemplo aqui na internet, no rádio, no programa de televisão muitas vezes, mas não recorre a esse recurso que está dentro de nós, que é essa ligação com Jesus, que através dele nós vamos até o Pai, que muitas vezes a gente tem uma distância física do nosso Pai, por questões terrenas, enfim, mas Jesus é esse elo com o Pai, que transcende a nossa paternidade física, a nossa maternidade, seja a ausência que a gente tiver, mas Jesus é esse elo, nosso amigo,
que vai nos levar ao Pai, a Maria, que é a mãe da humanidade, vamos dizer assim, nos reconectando com a fé, com o espírito que nós somos. E a doutrina espírita, trazendo essa reflexão, e Emmanuel fala nessa lição, Jesus não é um mestre ausente, não é um símbolo morto. Muito bonito essas palavras que Emmanuel coloca. Então Jesus não está mais na cruz, como a gente vê a própria igreja católica, que a gente já não vê na maioria das igrejas Jesus na cruz ali no centro, a maioria já mudou para um desenho. Jesus não está mais na cruz. Então é um exemplo para a gente trazer também para a doutrina espírita, que não é, como o Emmanuel fala aqui, um mestre ausente, um símbolo morto. Pelo contrário, Jesus vem aqui através das palavras das mãos de Chico, dessa lição, desse livro maravilhoso, nos remeter à vida, que a vida continua, novamente que a gente não desista, que a gente persista, que a doutrina espírita nos lembra que nós somos um espírito em constante evolução. E alguém pode estar pensando, como a espiritualidade fala, mas eu não estou vendo o resultado, está demorando muito. Eu tomo passe, faço as minhas preces, mas a gente não sabe o quanto a gente já avançou. Porque apesar de a gente estar em constante evolução, a própria natureza não dá salto. Se a gente vê também na internet que hoje tem muita informação, alguma planta, uma plantação, ela pode não ter saído da terra, mas embaixo da terra ela está criando raiz, ela está crescendo, ela está criando toda aquela raiz para poder crescer. Então assim somos nós, vamos podendo fazer analogia. Nós estamos dentro da gente eliminando mágoas, ressentimentos, às vezes de muitas encarnações. Então, quando a espiritualidade lembra, vamos fazer a oração do perdão, aquela oração pequenininha que a gente aprende, ela vai limpando coisas que estão no nosso subconsciente, que nos travam, que a gente não sabe de onde está vindo, que provavelmente são coisas de muitas outras encarnações, que cada encarnação a gente vai limpando o coração. Quando Emmanuel fala que a ciência está cada vez mais em comum com a espiritualidade, esse é um outro ponto. A gente já sabe que a mágoa, o ressentimento adoece o corpo físico. A gente já sabe disso. Que o estresse adoece. Então, todo esse processo emocional desregulado traz um descompasso para o corpo físico e vai causar uma doença. Então, isso já é atual para todos nós. Então, quando o Emmanuel coloca para a gente procurar trazer de volta Jesus, que Jesus vive, é para a gente se reconectar com essa força, com essa força interior que vai nos ajudar a superar esses obstáculos. E é só no passe? Não, porque Emmanuel está trazendo exemplos do dia a dia, todos os dias. É claro que se a gente vem na casa espírita tomar um passe, o passe ajuda muito. A gente se revigora, limpa os nossos centros de força, equilibra o nosso centro de força, para que a gente volte para a nossa casa, para o nosso dia a dia, a gente consiga caminhar. Mas a manutenção desse equilíbrio depende de nós. Então a doutrina espírita também traz essa responsabilidade para nós. Nós temos a nossa parte. E Emmanuel, quando ele fala que Jesus é vivo e que Jesus deixou a promessa para os discípulos, que estará conosco, mas ele está esperando cada um de nós. Ele termina a lição nos lembrando disso. Jesus deixou essa promessa, mas também ele espera que cada um de nós vá até ele. Então, quando a gente toma o passe, seja aqui na entrada, quem já veio aqui fisicamente, ou na maca, é o médico que está dando passe ali, que está trazendo alívio? Vamos refletir. Não, somos nós. É a nossa parcela ali de 50%, vamos dizer assim, que a gente está deitando na maca, ou quem está à distância tomando passe espiritual, acreditando que nós vamos receber aquilo que a gente estava buscando, seja a cura, seja a resposta, seja o fortalecimento, seja uma intuição de um médico que vai nos dar uma segunda opinião, seja aquilo que a gente está buscando. Então, se a gente deitar na maca, ou quem está à distância no passe à distância, não acreditar, não confiar, a gente não vai estar recebendo aquilo que a gente está buscando. E quando a gente vai olhar o exemplo de Jesus, aqui a gente vê as curas. E Jesus em nenhum momento fala, eu te curei. A gente não encontra as palavras Jesus falando isso. Ele sempre devolve para a pessoa. A sua fé te curou. E Jesus, naquela iluminação toda dele, ele poderia dizer, né? Você quer ajuda para tal coisa? Não, ele perguntava, o que queres que eu faça? E depois que vinha a cura, a sua fé te curou. Vai e não peques mais.
O vai no PEX mais é muito atual, se a gente for ver também, que é o que a gente está falando da autoiluminação, da reforma íntima. Então, se eu obtive a cura, a espiritualidade fala, tenha atenção para mudar os hábitos para a doença não voltar. Porque se eu conseguir a cura e continuar com os mesmos hábitos, grande probabilidade da doença voltar. Porque eu estou com as mesmas ações que me levaram a ficar doente. Seja física, seja emocionalmente, espiritualmente. Então, se eu tive o merecimento da cura, eu também tenho a responsabilidade, que é o que a gente vai aprendendo a duras penas, né? Caindo e levantando, que a gente precisa mudar alguma coisa para aquilo não voltar. Então, o vai no PEX mais de Jesus é muito atual. Então, as palavras de Jesus, o que a espiritualidade vem nos lembrando, é muito atual. E a doutrina nos traz isso na memória, nos traz esse lembrete para nos esforçarmos, para que a gente não vá só pela dor, né? A dor é um caminho que a gente não aprendeu pelo amor. Então, vem a lição, por mais que a gente não queira, eu sei que é difícil, por mais que a gente sofra, enquanto a gente não aprender, a dor vai vir, seja de um lado, seja do outro. E se você entende que a dor tem um objetivo, que a dor vai trazer um aprendizado para nós enquanto espírito e para quem está do nosso lado sofrendo, trazendo de exemplo, isso dá muito mais força. Nos dá consolo e entendimento. O que essa dor, o que essa aflição está me trazendo de aprendizado? Enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai ficar sofrendo. Então, esse é um outro entendimento que quando Jesus fala que a vida continua, que a gente precisa perdoar, precisa amar, um amor que a gente ainda não conhece, o amor de Jesus em relação à humanidade, mas ele é o nosso modelo e guia, esse é o caminho do bem. Então, ele sempre também nos lembra a espiritualidade para a gente ter cuidado com as escolhas mentais, não aceitar nenhum pensamento negativo, seja dos nossos familiares, seja do melhor amigo, seja do pai e da mãe, seja qualquer pessoa, não aceitar os pensamentos negativos, porque envenenam a nossa parte emocional, nossa parte psíquica, espiritual, nosso corpo físico. E as escolhas mentais têm consequências. Então, se eu fixo muito algo negativo, aquilo vai ficar como se fosse um filminho na nossa mente. Então, não precisa ninguém que nos perturbe. A nossa própria condição mental vai trazer esse desequilíbrio. Então, o nosso próprio pensamento é uma escolha nossa. A gente aprende isso também, que a gente não é o nosso pensamento. Então, isso nos ajuda a ter mais um recurso para questionar. Porque se eu estou observando o pensamento, eu não sou o pensamento. Acabei de fazer uma prece, estava lendo e veio um pensamento negativo, que não vai dar certo, que aquilo vai dar errado, mas como assim? Se eu não estava pensando isso, então não é meu pensamento. Então eu posso aos poucos ir observando e percebendo o que é meu ou não e escolhendo. Esse pensamento eu não quero. E à medida que a gente vai aprendendo o que é nosso ou não, a gente vai filtrando. Então isso entra dentro do que Jesus traz para o exemplo dele quando ele diz, resumiu os 10 mandamentos, né, vamos dizer assim, em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, na sua infinita bondade, trouxe esses 2 mandamentos, resumindo todos, e o segundo, ao próximo como a nós mesmos. Então, o que a gente está fazendo para o próximo? Começa por nós mesmos. Nós somos o nosso mais próximo. Então, se a gente quer bem do próximo, a gente deveria começar pela gente, porque se a gente estiver mais fortalecido, a gente consegue ajudar o familiar, consegue ajudar os filhos, os irmãos, os pais. Claro que a gente vai ajudar todos, mas a gente também está dentro desse próximo. É um desafio, tanto que a espiritualidade fala, vamos lembrar que Jesus vive, que Ele é o nosso exemplo, mesmo que a gente vá em empenhadas concepções, pequenos passos, e que Jesus está esperando cada um de nós. Então essa lição a gente pode atribuir nesse consolo que a espiritualidade está nos trazendo na manhã de hoje, pedindo para que a gente lembre das palavras de Jesus no nosso coração, que Jesus está dizendo para cada um de nós. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se a gente esquecer da lição, vamos guardar no nosso coração que Jesus está falando conosco nesse momento, dizendo para cada um de nós que está conosco e que está esperando cada um de nós chamá-lo. Então, que a gente chame no nosso íntimo Jesus, na nossa prece, na nossa oração, colocando algo que para nós é impossível, que a gente coloque nas mãos de Jesus. A gente já vê muitas pessoas designadas pelos médicos receberem uma cura,
um livramento, uma resposta. Então, por que nós não somos merecedores do melhor? Por quê? Então, se vem realmente um pensamento ou uma voz que está ouvindo que não vai dar certo, que sejamos nós falar que não, eu confio em Jesus, para que essa voz que vem nos perturbando aprenda conosco. Que a gente vai servir de exemplo para quem nos acompanha, seja encarnado ou desencarnado. Então, nós podemos sim ser esse agente transformador. Nós não estamos sozinhos, que sejamos nós falar, não, eu sou filho de Deus, eu mereço, o erro não me resume, a partir de hoje eu vou dar os meus acanhados passos, como a Emmanuel está falando aqui, mirando e lembrando que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, vamos guardando no nosso coração essas palavras de Emmanuel, pedindo nesse instante a Jesus que fortaleça a nossa fé, a nossa vontade de se melhorar e que a gente consiga cada dia mais ter essa ligação com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E vou passar para a nossa irmã Irã, que ela vai fazer as vibrações da manhã de hoje. Graças a Deus. E nesse momento, né, vamos doar os nossos melhores sentimentos e pensamentos em formas de vibrações. Vamos vibrar muito amor pelo nosso planeta Terra, pela Mãe Terra. Vamos vibrar paz, unificação, sabedoria, discernimento aos dirigentes, governantes das nações que estão em conflitos e de todas as nações. Vamos vibrar muita saúde, cura, acalanto, aceitação a todos que se encontram enfermos no seu corpo físico, mental, espiritual, que estão em hospitais, em casas clínicas de dependência química, que estão nos seus leitos nos domicílios. Vamos vibrar muita paz a todos que nesse momento necessitam da Tua palavra, Pai. Vamos vibrando muita sabedoria, discernimento, prosperidade, harmonia, afeto, compaixão a todas as famílias que se encontram nesse momento necessitando desse abraço. Vamos pedindo licença, espiritualidade de luz, vibrando os nossos entes queridos, nossos amigos, por algum que se encontre em desafeto para conosco e assim para nós com eles. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, perdão, compaixão, amor, saúde, sabedoria, discernimento. Vamos vibrando muito amor, muita paz, unificação de todas as religiões para o discernimento da evangelização do nosso amado Mestre Jesus. Vamos vibrando, deixando em aberto uma vibração de muito amor, de muita paz, aonde a espiritualidade de luz irá levar nesse momento em que houver necessidade. Vamos nesse momento pedindo a intercessão dos mentores espirituais, benfeitores, benevolentes e protetores da divindade de luz, falando de fraternidade do bem, a fluidificação das águas que se encontram aqui, das que estão nos domicílios, de todos os lares e de todos os planetas. Muita vibração de saúde, de amor e paz. E com todo esse amor e carinho, vamos agradecer ao nosso Pai amado pela manhã de hoje, por esse tratamento que nos recebemos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom dia a todos.